Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa da Tria, um programa onde a gente se encontra para falarmos sobre você, seu bem-estar físico, emocional, espiritual. É um momento de reflexão, onde a gente leva você a pensar um pouquinho sobre as suas escolhas, decisões, experiências. Então, vamos com a gente. Eu sou Josi Toigo, eu estou aqui com o meu parceiro Luan e nós temos duas convidadas hoje, que são duas psicólogas clínicas, que é a Luana Guedes e a Jussiele Zotti. Sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. E o tema que nós trouxemos hoje é zona de conforto. Então, pare por uns instantes e reflita qual é o tamanho da sua zona de conforto. Se ela é muito grande ou ela é pequenininha, o quanto você recorre a esse lugar que parece aconchegante num primeiro momento, né? Onde a gente muitas vezes se refugia e que muitas vezes nos trazem muitas paralisações e nos travam diante da vida. E para iniciar esse assunto, eu gostaria de questionar as meninas sobre se existe alguma explicação do porquê que a gente entra nessa zona de conforto, se tem alguma causa, como é que a gente pode refletir sobre nós mesmos, porque eu imagino que as pessoas tenham zonas de conforto diferentes, né? Sim. Vocês saberiam nos dizer isso? Bom, então, existem sim várias explicações para... Enfim, a possibilidade da zona de conforto está instalada nas nossas vidas. Mas a que a gente vai trazer hoje, que nós vamos falar, ela tem relação com a criança interior. Que cada um tem a sua criança, como a Josi falou. Todos temos zonas de conforto diferentes, inclusive, né? E aí, uma das explicações é a busca pela familiaridade, né? Então, o nosso cérebro, ele busca por essa familiaridade. E a criança interior, ela pode ser a explicação para isso. Então, a criança interior, ela poderia ser uma metáfora para a gente explicar a nossa personalidade, as partes inconscientes da nossa personalidade, que são, né, formadas lá na nossa infância, nas primeiras relações que a gente tem, principalmente com os nossos cuidadores. Então, a gente poderia separar também a nossa criança entre criança-sol, que corresponde às partes positivas, às partes boas da nossa personalidade, da nossa autoestima, e criança-sombra, que corresponde ao outro lado, né? Então, os nossos medos, os nossos traumas, as partes mais ruins, digamos assim, da nossa autoestima. Lembrando que a nossa autoestima é a forma com a qual a gente vai enfrentar o mundo, né? Então, se eu tenho uma identificação muito grande com a minha criança sombra, isso vai fazer com que eu olhe para o mundo, com que eu olhe para as minhas relações de uma forma mais negativa. Por quê? Porque lá naquelas primeiras relações que a gente tem com os nossos cuidadores, quando eu estou formando essa minha criança, esse conceito de criança interior, então, se eu tenho relações que não me nutrem das necessidades que são básicas, eu posso começar a desenvolver crenças negativas a respeito de mim mesmo, a respeito da vida, inclusive das outras pessoas. Então, por exemplo, pessoas que se identificam muito com a sua criança sombra, elas costumam distorcer muito a realidade. Então, elas vão olhar para as situações e para as pessoas com crenças, por exemplo, não sou boa o suficiente, nada dá certo pra mim, não vou conseguir. Enfim, todas as crenças que muitas vezes, né, todos os pensamentos que muitas vezes a gente tem na nossa mente, eles são originados dessas crenças primárias, que são formadas lá nessas relações. E também existe a questão da confiança básica, que ela também é desenvolvida a partir dessas relações. Então, quanto mais confiança básica eu tenho, quanto mais eu recebo isso dos meus cuidadores, mais eu vou acreditar no meu potencial, nas minhas capacidades. Isso vai fazer com que eu desenvolva uma habilidade para interagir também positivamente com as outras pessoas e com o mundo. Se eu não tenho isso, então se eu me identifico muito com a minha criança sombra, eu vou ter uma dificuldade muito grande de enfrentar desafios depois. Porque tudo o que vai passar ali dentro da minha mente é que eu não vou conseguir, que não vai dar certo, né? Que, sei lá, talvez eu não sou importante, eu não sou querido. E aí isso vai, muitas vezes, me paralisar. Vai me colocar dentro dessa zona de conforto. E, Jussiele, tu entende que as experiências que eu vou tendo na minha vida mais
positivas ou negativas lá na infância, vai estruturar dentro de mim maior conteúdo negativo ou positivo, que vai me deixar um adulto mais positivo e negativo. É como se fosse um acúmulo de experiências negativas que vão se somando na minha infância. Exatamente, porque tudo o que a gente faz enquanto adulto, tudo que a gente vive, tudo que a gente é, tudo que a gente representa tem esses resquícios, e é o que realmente, como a Lu falou, que nos coloca nesta zona de conforto, o que nos prende, vamos dizer assim. Porque o que é a zona de conforto, na verdade? É um local seguro, no qual a gente está protegido. Então, quando eu tenho lá essas crenças mais negativas, então eu tento ficar nesse lugar seguro, protegido. Que para eu sair disso, eu preciso enfrentar, né? Como que eu enfrento, né? Como que eu saio? Para eu sair dessa zona de conforto, eu preciso... É como se eu tivesse um muro, né? Eu tô aqui no meu campo bonitinho, na minha zona de conforto, eu tenho um muro. Eu tenho que atravessar esse muro para eu sair desta zona. E atrás desse muro é onde que tem a dor. Então, que é ali onde que eu vou encontrar as dificuldades. Que talvez lá na minha criança... interior, se eu olhei mais para esse lado mais sombra, eu talvez não tenha tanto desenvolvido. Então, eu tenho um pouco mais de dificuldade de sair deste espaço e ir em busca deste novo, deste desconhecido, que é o que geralmente nos causa mais dor, mais sofrimento. O que não é uma coisa negativa. Muito pelo contrário, é onde que realmente faz com que a gente vá em busca de novas possibilidades para a nossa vida. Porque quando a gente rompe este muro, quando a gente sai desse muro, a gente enxerga infinitas possibilidades, né? Sabe que uma vez eu vi uma imagem que representava essa zona de conforto e era uma imagem de uma moça sentada dentro de um pote de vidro. Como se esse muro fosse de vidro, né? Ou seja, por mais que ela esteja ali dentro, ela está enxergando a realidade fora, ela nega aquela realidade, né? Tu tem uma percepção e tu sabe, em algum nível, que tu está ali se protegendo, né? E é uma proteção ilusória, porque a vida não deixa de passar, as coisas não deixam de acontecer. Se tu ficar ali agachadinha, parada, quieta, né? Isso. A única diferença é que a vida vai tomando decisões e não tu por ti, mas a própria vida vai te levando, né, como... E sabe, Josi, que para complementar isso, tem outra instância, né, que nós podemos desenvolver, que é o nosso adulto interior, que é justamente isso que você está falando agora, que é eu poder olhar para essas coisas que estão acontecendo e não permitir mais que a vida decida, né? E que eu passe a decidir. Então, assim, o adulto interior seria uma instância da nossa mente que é muito mais racional, né? Que toma a frente, que puxa a tomada de decisões e que principalmente se autorresponsabiliza. Porque a nossa criança, independente se ela seja sombra ou sol, ela muitas vezes ela é dependente do adulto para a sua tomada de decisão, para as suas escolhas. Então, para eu poder sair dessa zona de conforto e romper esse pote de vidro ou atravessar esse muro, eu vou precisar fazer com que o meu lado adulto assuma o controle da situação. Entendendo que sim, eu vou ter consequências de todos os atos que eu, né, escolher. Podem ser consequências boas, podem ser consequências ruins também, mas a vida também tem disso, né? De momentos e escolhas que vão trazer, sim, situações negativas, mas que muitas vezes, depois de superadas, o ganho, ele acaba sendo muito superior àquela dor que foi enfrentada no momento. E eu acho que cabe muito a gente lembrar aqui que quando a gente fala das dores da nossa criança, existem as dores reais, né? Sofrimentos, traumas, perdas, que a criança viveu, né, na sua infância, mas também tem muito da forma como aquela criança internaliza aqueles fatos, como ela percebe aquela realidade. Muitas vezes, o que a gente percebe até na clínica, né, é que, por exemplo, uma pessoa, ela traz para a clínica um medo de se expor muito grande, um medo de se comunicar, um medo de se expressar, com o medo do julgamento, né? E aí ela se vê como tendo traumas na infância. E aí você vai olhar para a história,
foi uma situação de escola, que ela estava lendo na frente da turma e eu cometeu um erro, e aí a turma riu dela. E a gente diz, mas isso é normal, né? Mas às vezes uma coisinha dessas pode sim gerar um bloqueio. E então não necessariamente que a gente tenha passado por muitos traumas, né? Mas situações assim do cotidiano, dependendo de como a criança leu aquela cena, interpretou aquilo, são os registros dessas emoções que vão fazer com que a gente leia a vida mais assustadora, mais crítica, né? Lembra que a criança, quando ela é pequenininha, ela não tem tanto entendimento assim subjetivo das coisas. Ela vai pegar aquilo que ela vê. Então, se, por exemplo, a mãe chega em casa e fala assim, ai, que saco, não aguento mais que tu me chame, tu me irrita, para de falar, né? E quem não falou já isso, né? Meu Deus, para a criança, ela lê o quê? A minha mãe não me ama. Ela não vai ler assim, a mãe tá cansada do trabalho. Não, ela não tem esse entendimento. Ela é muito literal, né? Ela é muito literal. Então, às vezes, um esporro, né, normal, que todo mundo já ouviu, e pronto, já forma um bloqueio ali. Porque ela é uma esponjinha, ela é muito sensível. E também é importante lembrar que a criança, ela se comunica muito, até os 7 anos, muito pelo que ela sente, pela percepção, pelo sentir, muito mais do que pelo cognitivo também. Então, se ela está num ambiente onde existe uma rejeição que não é falada, é velada, ou ela sente que não é muito quista e amada naquele ambiente, naquela família, mesmo que não seja dito, aquilo passa para ela, né? Ela sente aquilo. Então, tudo isso podem gerar essas dores, né? Porque às vezes o ouvinte escuta, ele diz, mas eu não passei nenhum trauma. Mas é que são coisas muito pequenas que às vezes não precisa ser algo gigante, algo muito marcante, trauma. Não, às vezes o registro, a forma como ficou. Eu acho uma questão muito interessante da gente tratar hoje, porque olhando um pouco da nossa realidade atual, parece que, sei lá, vamos chutar abaixo, 90% das pessoas estão mortas internamente. Porque é uma coisa muito nítida que a gente vê, assim, até com a gente. Um bebê nasce pura luz, pura felicidade, pura leveza. A nossa vida, quando a gente era criança, era muito mais leve. A gente era muito sonhador, muito aventureiro, não tinha desse medo constante do desconhecido. A gente ansiava, de certa forma. Mesmo que aquilo nos assustasse, a gente ansiava pelas coisas novas. E parece que conforme a gente cresce, essa luz da criança vai morrendo dentro de nós. Porque pensa assim, é uma coisa nítida. A gente passou a infância inteira sonhando com a vida adulta. Quando a gente chega ali, sai da escola nos 18 anos, a gente tá morto internamente. Tem medo de tudo. Bloqueado. Então, é um tema muito interessante a gente falar sobre isso. Principalmente dessa questão assim da zona de conforto, porque a zona de conforto, né, ela nem sempre é boa. A 90% dela ela é uma coisa que tá machucando a pessoa. Exato. E só que pelo medo do desconhecido, ela não consegue dar esse passo por cima do muro, né, de enfrentar o novo, né? E ela acaba virando um estilo de vida, né? Sim. E aí, em busca desse estilo de vida e desse enfrentamento da dor, e legal quando tu fala da criança, porque aí me lembra, imagina assim, se a gente observar um bebê, né? O bebê, ele vai, ele vai engatinhar, ele vai caminhar, enfim, até ele passar por todas essas fases, isso também vai gerar uma dor e um sofrimento dele, até, para ele conseguir ficar de pé e dar os primeiros passos. E aí, como se esse fosse o propósito dele, né? O caminhar. E nós adultos, qual que é o nosso propósito? E é isso que também vai nos motivar a sair desta zona de conforto em busca desta luz, em busca desse algo que faça um sentido pra gente. E muitas vezes também quando a gente tá na nossa zona ali de conforto, pra gente escapar, vamos dizer assim, dela, a gente acaba indo para outros meios. Por exemplo, eu vou ficar navegando na internet, então, além de eu não fazer nada para sair da minha zona de conforto, eu busco outras coisas. Como se fosse um banho morno, né? Que eu fico aqui. vou navegar na internet, vou me afundar, sei lá, em comidas que não são tão saudáveis, enfim, vou levar um estilo de vida que eu realmente não vou precisar fazer movimento nenhum. E além de não fazer movimento nenhum, fico aqui, né? Parada, assim. Talvez seja uma compensação daquele vazio ou daquela
prisão que tu se colocou vai gerar um mal-estar. E para suprir esse mal-estar, eu posso buscar em outras coisas, né? Como consumo, drogas, bebida. Você precisa preencher aquela falta de alguma forma, né? Eu acho que... Não sei se não é mais que 90%, Lu, porque qual seria a parte boa da zona de conforto, né? É só tu tá se enganando, né? Tu tá dando um tempo. Mas o problema é se o tempo é eterno, né? É que o problema que a gente já falou várias vezes nesse programa é que a gente nunca foi ensinado a pensar sobre o sentido da vida. A gente foi ensinado a viver uma vida programada para nós. Em nenhum momento na nossa educação foi aberto o pensamento. Foi só introduzido informação. E quando muitas vezes quando a pessoa realmente alcança o que é planejado pela sociedade, o que é um trabalho que te dê dinheiro, que te sustente, uma família, quando tem tudo certo, vem aquele vazio. E quantas pessoas conseguem encarar o vazio e olhar pra ele de verdade, né? E daí que entra, eu acho, muitas das vezes dos vícios, daí tu abafa aquele vazio, só que a tua alma, teu interno vai continuar numa angústia interna. O corpo até gosta de prazeres físicos imediatos, né? Do prazer da comida, do celular, do vício. Sim. O corpo adora, mas a alma fica na angústia. E isso vai cada vez criando mais negatividade, mais, até que as pessoas entrem pra dentro de si, né? Muitas vezes. E que é num momento sofrido. Pelo menos comigo foi, né? Quando a gente se dá contato muitas vezes até com a morte ou com uma perda muito grande, tu volta a refletir sobre o sentido da vida, porque a gente for parar pra pensar com racionalidade, mas também com verdade, a gente é ensinado a viver uma vida que não existe, porque a gente nunca é ensinado a viver o momento, a gente sempre projeta a vida pra frente, quando eu tiver tal coisa, quando eu não sei o que, eu tenho que alcançar aquilo, e não aproveita o momento, pensando que a gente pode partir a qualquer minuto. Isso é verdade. E não tem como não ter problema, não tem como a nossa criança interior, que é puramente espontânea, não morrer se ela viver uma vida falsa, né? Exato. E sabe que isso que tu tá falando da espontaneidade da criança é justamente o lado da criança sol. Porque todos temos, por mais que nós tenhamos, todos temos os dois lados, isso é importante ressaltar. Todos temos o lado criança sombra e o lado criança sol, mas muitas vezes nós nos identificamos mais com um ou com o outro. Só que esse lado, né, do se divertir, do dar risada, do ser espontâneo, ele é total da criança sol. Então, quando a gente vai chegando realmente na vida adulta, a gente vai deixando de lado tudo isso, como principalmente por um medo do julgamento. Então, por exemplo, lembra quando a gente era criança, que a gente às vezes se machucava, a gente chorava, né? Era uma reação espontânea. Chorava, daí passou assim, né? Agora, quando adultos, acontece às vezes, sei lá, prendeu o dedo, se esmagou, fez alguma coisa, tu fica com aquele negócio dentro de ti, assim, não, eu não posso, né? Não posso chorar. Não, nenhuma reação, nenhuma. Ou, tô muito feliz. Não posso também esboçar nessa reação de felicidade, de pular, de gritar, sei lá, como uma criança faria naturalmente no momento de felicidade. Então, uma das formas também de a gente deixar a nossa criança sombra de lado e também poder sair da zona de conforto é ativar esse lado criança-sol. Que ele é espontâneo, que ele é um lado nosso que sim, que todos temos, mas que muitas vezes, como o Luan falou, a gente abafa e muitas vezes, inclusive, deixa ele morrer. E é importante a gente também trazer a consciência de que se eu percebo alguém na zona de conforto, paralisado, né? Porque eu posso estar paralisada numa zona de conforto de dor, de vitimização, de queixa, né? Ninguém consegue te tirar daí. Porque quando a gente assiste as pessoas que a gente gosta paralisados, a gente gostaria de estender o braço e dizer assim, me dá aqui tua mão, né? O buraco que tu tá, ele tem 1 metro. Me dá tua mão que eu te tiro, olha só como é maravilhoso aqui fora, que né? Fácil que é, né? Que fácil, é legal. Não, a pessoa diz, não, mas é que me deixa aqui quietinho, aqui, tá confortável, né? Tá ruim, mas tá bom, né? Bem isso, a zona de conforto, né? Tá ruim, mas tá bom. E ninguém consegue tirar ninguém desse buraco, desses muros, dessas paredes que a pessoa se coloca. E porque a gente se desgasta muito tentando salvar quem não quer ser salvo. E a gente, né, se magoa, se chateia, mas a jornada, ela é solitária, a jornada evolutiva, a jornada do despertar dessa criança interior, né, fazer um resgate desse sol que a gente tem desde o momento que nasce, tem que ser por conta. Então, muitas vezes nós usamos bengalas para ter desculpas e permanecer nessa zona de conforto, né?
Então, uma doença, uma situação momentânea de vida, a própria pessoa que se vitimiza muito, acaba que aquilo acaba sendo uma desculpa para ela permanecer naquela zona de conforto e gerando mais e mais sofrimento. Só que eu fico estagnada na dor, ou seja, eu estou paralisada também na dor, né? Assim, eu não preciso fazer movimentos de mudança. Então, é importante respeitar quem está fazendo essa escolha e focar mais em ti, porque não vai ter o que fazer, né? Sim, a gente não vai ter o controle do outro, ou o que o outro... Mesmo que pra gente, nossa, mas é tão mais legal aqui fora, é tão mais legal você viver isso, olha que incrível. Mas pra mim é assim, talvez pro outro não seja. Não seja até o momento dele sair, né? Ele não tá pronto, ele não se sente seguro. A gente pode até falar, olha, aqui fora tá assim, né? Mas querer desrespeitar o livre-arbítrio do outro... E também, mas não assumir as dores do outro também, entende? São coisas eu permito distintas. que tu fique ali, eu te autorizo porque eu respeito o teu livre-arbítrio. Mas não me pede para que eu assuma a responsabilidade sobre a tua escolha de dor. Né? Então eu não vou sofrer pela tua escolha. Isso é importante de estar ressaltando. E também, talvez, a maioria das vezes, né, a dor e o sofrimento é o que mais nos ensina. Tu vê uma pessoa se encaminhando para o fundo do poço, é o caminho dela. E tu deixar ela viver o caminho dela é uma prova de amor. A gente que quer polarizar a vida e controlar tudo. Só que se a gente... Eu falo por mim, a dor mais difícil que eu tive na vida foi o meu melhor presente. Um tumor pra mim no cérebro foi o meu melhor presente de vida. E se alguém quisesse me tirar daquilo, naquele momento de tristeza, não ia estar deixando fazer o meu processo. Eu acho também que tem essa questão da gente estar sempre com o foco fora de nós. E por a gente sempre viver a vida a partir do princípio de escutar os deverias e os você precisa fazer tudo de fora, não escutar a parte de dentro, a gente também se mete na vida de todo mundo. O tempo todo. O tempo todo, né? A gente nunca tá com foco internamente pra gente. Porque se a gente começar a se perguntar o que a gente realmente quer na vida, e tu ir atrás realmente disso, não tô falando a nível de coisas físicas ou de um sucesso profissional, mas internamente, o que tu quer ser? Tu quer ser feliz? O que tu quer? Tu vai tirar totalmente o foco do outro, tu vai ver que aquilo que o outro faz não tem nada a ver contigo, e não te afeta se tu não permitir, né? Eu acho que essa questão de onde a gente coloca o nosso foco é onde está o nosso verdadeiro poder, muitas vezes também, né? Sim, e a responsabilidade também que isso nos traz, né? Que nem você disse, onde eu coloco o meu foco. O que isso traz pra mim também. Porque eu estou escolhendo aquilo de certa forma, né? E às vezes, assim, olhar para a vida do outro é mais fácil, porque aí eu não tenho que ter essa autorresponsabilidade. Porque ao parar de olhar para o outro e olhar para a minha vida, eu vou ter que entender que se eu quero ser feliz e o que representa esse ser feliz para mim, quem vai precisar fazer esse movimento em direção a esses objetivos que eu tenho sou eu, né? Os outros não vão me salvar. E como a Josi disse antes, né, que essa caminhada ela é solitária, é exatamente isso. Os outros, eles vão estar ali, sim, de apoio, de suporte em muitos momentos. A nossa rede, mas, né? Tem coisas que só eu vou poder fazer por mim mesmo. Não adianta eu ficar esperando que o outro faça, e talvez ele até faça, mas não tem a mesma representação do que quando eu fizer esse movimento. Né? Não vai durar. Com certeza, porque também, assim, se a gente for honesto, é difícil tu sobreviver emocionalmente aqui. É difícil tu lidar com uma tristeza, é difícil tu lidar com medo, porque é difícil tu lidar com esse vazio, com essa depressão, porque é uma dor diferente, porque tu não sabe de onde ela vem. Eu já tive o tumor no cérebro e uma depressão depois. Pra mim foi muito pior a depressão, porque um tumor no cérebro, tu tem um problema físico. Tu retira ele, acabou. Só que a depressão, esse vazio existencial, essa falta de sentido de vida, é uma coisa que tu não sabe de onde vem e tu não sabe qual é a solução. É um caminho que tu vai numa mata com um facão e tu tem que abrir o caminho. Então, é uma coisa muito complicada da gente falar. E realmente, para tu fazer essa jornada, tu tem que ter uma coragem de enfrentar o nada. De tu enfrentar a si mesmo sem saber quem tu é. É muito complexo isso. Então, se a gente é irmãos numa jornada em direção a algo que a gente está descobrindo, tu criticar o outro, tu apontar o defeito no outro, ver como isso é uma ação burra. É uma ação egoísta, é uma ação muito irrefletida, né? Que é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Críticas e julgamentos e tudo. E isso cai aonde? Direto na nossa criança sombra. Sim. Direto no nosso meio, direto nas nossas feridas, né? Então, por isso que esse foco pra dentro é a solução de tudo. Eu acredito que uma coisa importante de falar é que às vezes a pessoa, sei lá, pode dizer assim, mas parece que é fácil, né? Do jeito que eles estão dizendo, parece que é só, né? Meu Deus. Tudo tem a ver, sim, com as nossas crenças, né? Que as crenças... Imagine assim, como se fosse um óculos. Eu coloco um óculos
e ele está com uma lente muitas vezes distorcida. Então, assim, eu estou enxergando a realidade através dessa lente distorcida. Só que é a origem de tudo, porque a partir dessas crenças é que vão surgir os meus pensamentos, que é a forma como eu interpreto a minha realidade, e aí disso vai ser gerado todas as minhas emoções, os meus sentimentos, e depois os meus comportamentos, as minhas ações. Então, isso é um ciclo. Então, se eu quiser sair dessa zona de conforto, de alguma forma, eu vou ter que olhar para dentro, né, para esses pensamentos, para essas crenças que eu estou tendo e enfrentar elas. E talvez questionar muitas vezes e não dizer que, mas sempre foi assim. Ok, sempre foi assim, mas pode ser diferente a partir de agora, né? Eu associo muito a zona de conforto com a dor. Como um lugar seguro que evita dor. Uhum. E talvez uma das primeiras crenças que a gente precise olhar seja quais são as minhas crenças sobre dor. Como é que tu avalia a dor e o sofrimento? Se eu percebo a dor e o sofrimento como o oposto de felicidade, como algo que está errado comigo, algo que precisa ser evitado, e eu coloco toda a minha energia em prol de evitar a dor, o que vai acontecer com a minha vida? Eu vou passar a vida inteira fazendo isso e não vai ter fim. Eu nunca vou encontrar felicidade, né? Mas se eu perceber a dor como parte da vida, e talvez eu gaste mais energia aprendendo a lidar com ela do que aprendendo a evitá-la, eu vou saber olhar e tirar algo de crescimento nela, somente se eu olhar com esse olhar do que essa dor está me trazendo de crescimento e de mensagem, né? Para que eu possa crescer e evoluir mais. E não me defender, né? Porque a gente gasta muita energia tentando fugir da dor. E ela nunca vai deixar de existir. A questão é eu ser feliz apesar dela existir. Porque senão eu estou sempre vulnerável. A minha felicidade, o meu bem-estar, ele está sempre vulnerável a qualquer coisa que aconteça comigo. E mais, a qualquer coisa que aconteça com as pessoas à minha volta. Porque daí eu estou sofrendo porque está acontecendo, teve um acidente, eu estou sofrendo porque tem a guerra, eu estou sofrendo porque... Não que a gente não tenha um nível de sofrimento por isso, claro que nós temos, mas o quanto isso vai interferir no meu bem-estar. É saber colocar o limite da interferência que a dor tem, né? O quanto eu vou mergulhar nisso e me entregar aquilo e o quanto eu vou assistir aquilo, olhar para aquilo que está acontecendo, como se eu fosse uma terceira pessoa, olhando um pouco mais distante e analisando de fora, né? Não se deixando mergulhar 100% na emoção. Trazer razão, muitas vezes é importante, pensar sobre aquilo, olhar para dentro, porque se eu ficar o tempo todo evitando a dor, eu nunca vou sair da zona de conforto e eu vou ficar sempre enclausurada a minha vida, olhando pelo vidro e lamentando o que eu não estou vivendo pro lado de fora, invejando quem está fora do vidro, né? Exato. Tendo mágoas, ressentimentos, sentimentos ruins constantemente dentro de mim, porque tu não está protegido ali, é uma ilusão. E o quanto que também a gente precisa ser paciente com a gente mesmo para chegar nesse estágio de enxergar desta forma, né? E se permitir, ok, tá, então eu posso, mas também no meu tempo, né? Porque a gente muitas vezes é muito imediatista, tá? Então eu quero sair desse lugar, então eu quero sair agora. Eu quero para ontem. Mas eu também preciso respeitar o meu tempo. Eu preciso ver que os movimentinhos que eu estou fazendo são importantes, que é um passinho atrás do outro. E não tudo para ontem, né? A gente nós vivemos realmente numa sociedade imediatista, que quer tudo uma gratificação, que é tudo assim, um retorno muito imediato. E o quanto que isso acaba nos atrapalhando também. Isso também causa dor, né? Uma coisa eu acho interessante, assim, se a gente for olhar com realidade, a gente sofre porque quando está triste ou quando está com dor, porque a gente acha que a gente é aquilo. A gente não tem capacidade de se separar, entender que o medo, entender que a tristeza, a própria alegria são experiências. Não é quem nós somos, porque assim, ó,
E nem a mãe falou assim, que a dor vem da resistência. A gente não resiste à alegria. A gente não resiste à felicidade, não resiste ao amor, não resiste a nada. Só que quando vai do outro polo, a gente cria uma resistência absurda daquilo. Porque a gente vive numa sociedade que planta o quê? Tu tem que ser feliz a todo tempo. Que tu não pode sentir dor, tu não pode ficar triste, tu não pode sentir raiva, tu não pode nada. Exatamente. Só que se a gente for olhar para as coisas, a vida é assim. E vai ser assim a vida inteira. Então, a gente só aproveita metade dela. A gente só aproveita metade, a gente só aproveita a alegria. E quando vem do outro lado, que é o que realmente te ensina, a gente foge disso. A gente estagna num lugar. Vi uma frase outro dia que, nossa, me impressionou bastante, porque realmente chega um ponto da vida que a gente torce para que a vida comece a acabar. A gente começa a semana esperando a sexta, começa o trabalho esperando a hora de sair, começa o ano esperando o final do ano, as férias. E realmente, a nossa sociedade vive nessa vida assim, ó. Então, assim, ó, o que a gente tem que a gente não consegue enfrentar uma dor? Eu sempre falo isso, da dor tu não passa. O que pode acontecer contigo? O que de pior poderia acontecer? O que pior pode acontecer contigo? Da morte tu não passa, da dor, da tristeza tu não passa. Não existe nada além disso. Só que se a gente se prende na vítima, a gente só enxerga aquilo. Coloca aquilo lá na tua testa e não enxerga mais nada. Então eu acho que tudo tem a ver com essa capacidade que a gente tem de enxergar as coisas de uma forma mais longe. Que se a gente fica preso só na crença, assim, olhar que aquilo é só uma crença, que aquilo é só um pensamento, que aquilo é só um sentimento, que tu é muito maior do que isso, a gente sempre vai ficar preso numa prisão sem a liberdade. Porque a liberdade, eu justamente acho que ela vem disso. A liberdade não é tu poder sentir o que quiser, fazer o que quiser, a hora que tu quiser. Mas é não se identificar com aquilo que tu tá sentindo no momento. Eu sinto medo, mas eu não tenho medo do medo. Eu sinto tristeza, mas eu não tô triste por estar triste. É tu ser livre para experimentar as coisas. Porque ser humano é uma experiência, não é quem nós somos de verdade. Por onde é que a gente vai estar daqui 100 anos? Quando é que a gente estava 100 anos atrás? A vida é muito mais ampla do que a gente foi ensinado a viver. A gente foi ensinado a sobreviver. Nunca foi ensinado a pensar, né? E eu pensar sobre isso te deixa livre. E é que nem você falou antes, né, Luan, da gente viver o momento, né, aproveitar o agora, que é o que a gente não faz. E quando você estava falando ali de quando a gente tá ali naquele buraco, naquela escuridão, eu me lembrei de uma vez, uma paciente minha me disse assim, eu tô no fundo do poço. Eu falei, que bom que tô no fundo do poço, agora não tem mais pra onde ir, agora é só subir, só sair. Exatamente. E é bem legal entender que às vezes também tudo isso é passageiro, né? Sejam esses momentos positivos de alegria, que a gente se prende tanto, assim como os negativos, né? A vida, ela é realmente um sobe e desce. E um dia eu estava lendo um livro e ele fazia uma analogia da vida com um exame de um eletrocardiograma, né? Que se tu olhar lá aquele examezinho quando a gente faz, ele tem, né? O sobe e desce. E aí o único momento onde ele fica estável, né? O risquinho, é quando a gente morre. Então acabou. Não tem mais o sobe e o desce. Eu achei muito interessante porque realmente, às vezes, a gente se prende só lá quando a gente tá lá em cima. Então, aqui a vida tá acontecendo, né? Mas não, a vida acontece em todos os momentos. E daí quando chega no meio, que é a nossa zona de conforto, a gente quer ficar ali. Por isso que aquela frase faz também sentido. Que a maioria das pessoas morre aos 20 anos e só são enterradas aos 80. São frases profundas, mas é o que a gente vê diariamente. Exato. É verdade. Diariamente. Por exemplo, assim, cara, tu pega na natureza. Uma lagarta, se ela soubesse que ela tem que abrir mão de ser uma lagarta para se tornar uma borboleta, ela nunca faria isso. Porque olha o processo que ela faz. Ela entra num casulo, depois sai. Se ela soubesse do processo, ela não faria pelo medo. E a gente faz o quê? A gente coloca uma meta, prevê o processo e se caga porque tem medo que não aconteça. Morre lagarta. Morre lagarta. É verdade. Não voa, né? E esse enfrentamento do medo, acho que é importante a gente falar, né? Esse enfrentamento da dor, que é a única forma e a consciência disso, né? Vejo que é a única forma que vai nos tirar da zona de conforto. Eu acho que tem muito a ver com a fé, com o acreditar. Porque se eu ficar presa nos meus pensamentos são loucaços, assim, eles são muito delirantes. Eles deliram o tempo todo. Eu não posso achar que o que eu penso é verdade. Não dá mais pra gente acreditar na nossa mente. Mas eu penso tal coisa. Sim, mas é porque tua mente é maluca. Ela é uma mente associativa, que associa várias coisas. Nem sempre a tua mente é coerente. A maior parte do tempo tu nem tá pensando, tu tá ali com ela solta. São só pensamentos automáticos, né? Pensamentos soltos, nada a ver, sabe? Não são conscientes.
eu não posso achar que eu sou isso, porque eu tô ferrada, né? Porque daí quando eu morre o cérebro, eu deixo de existir, né? Então, quando a pessoa, ela tem fé de que existe um sentido por trás das coisas que acontecem, de que sim, nós estamos aqui numa passagem de aprendizado e de experiência, não para sofrer, para experienciar as coisas, inclusive as próprias emoções. Eu não me deixo abater, eu não fico aprisionado na dor. Muito pelo contrário, eu olho para ela, eu exploro ela, eu deixo que ela exista para que eu tenha essa experiência. Por pior que seja, nada na vida é permanente. Como a Lu falou, tudo é impermanente, então a minha dor também será, e os meus momentos de felicidade também serão. Então, se dar conta disso, né, e eu acho que uma pergunta interessante para a gente deixar para o ouvinte é: como você percebe a dor? Como você lida diante da dor? Essa crença está te levando a quê? A um refúgio, a vitimização, a doença, porque tu pode somatizar quando tu está diante da dor, a fuga, ao ataque. Qual é a tua reação quando tu entra em algum processo de dor? Qualquer coisa que te limite, né? Ou tu vai ficar lá na zona de conforto paralisado por muito tempo até que aconteça algo milagroso que te tire daquilo. Ninguém vai fazer movimentos por ti para te levar à tua felicidade, né? E felicidade, para mim, ela está vinculada a um bem-estar. Só um bem-estar interno, independente do que acontece no externo. É mais ou menos isso. Sabe uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, que vai ao encontro disso, é que eu sempre digo assim: eu tenho 2 notícias para dar para vocês, uma boa e uma ruim. A boa, né, é que só depende de você. A ruim é que também só depende de você. E aí vai de cada pessoa, né? Transformar isso na boa ou na sua notícia ruim. Porque ninguém, infelizmente, vai fazer por nós esse movimento, né? Esse sair da zona de conforto, esse despertar, por exemplo, né? A escolha vai ser nossa, no fim, sempre. Por isso que o pessoal não gosta muito da física quântica, né? É. Porque a mecânica quântica vai te dizer isso. Tu querendo ou não, sempre, né? A tua vida vai ser uma reação de ti mesmo. Ninguém gosta de ouvir, só depende de ti. Essa é uma parte que... Mas quando tu ultrapassa isso e se assume e se pega na mão de verdade e diz: ah, então tá, depende de mim. Então dá licença que eu vou fazer do meu jeito, né? E aí tu para de valorizar a opinião do outro, né? Tu para de buscar tanta aprovação, tanta necessidade de aprovação, de reconhecimento, de valorização, tantas necessidades do ego, do que o outro pensa sobre mim. Não tem mais, porque, enfim, tudo depende de mim, né? Então eu me dou mais o direito de ser eu. E eu acho assim, eu sempre falo isso e vou falar hoje de novo, que tudo na vida, tudo tem relação com amor. E não com amor em relacionamentos de 2 pessoas, mas a força que é o amor. Que é isso que eu considero a fonte da vida, ou Deus, o que a gente quer chamar. E conforme a gente se afasta disso, se afasta do amor, se afasta dos valores, da nossa essência verdadeira, não tem como a gente não entrar em colapso em todos os aspectos da vida. Porque eu vejo assim, que a relação mais importante que a gente tem que ter na vida é a relação que a gente tem com a gente. Conforme a gente começa a se tratar com mais amor, com mais carinho, ser o nosso verdadeiro, o nosso melhor amigo, quanto mais amigo tu é de tu mesmo, tudo na vida começa a ficar mais mágico. Mais fácil, mais leve. Mais leve e mágico, literalmente. Até um medo, uma dor, qualquer coisa fica mágica. Porque tu começa a entender assim, ó, que o medo, ele precede, é uma porta pro desconhecido. Sempre que tu te der com cara do desconhecido, tu vai ter medo. Só que o desconhecido é algo bom. Olha quando a gente era criança, tudo era desconhecido para nós. E foi o nosso melhor momento de vida. Então, por que a gente foge tanto disso? Por que a gente teme tantas coisas? Daí entra, acho que a questão que tu comenta da fé, mas não a fé num cara que vai te dar aquilo que tu quer. A fé na vida. Acreditar na vida. Em ti mesmo Em também. ti mesmo. Exato. A gente sempre espera o pior de tudo.
A gente sempre espera o pior. Por isso que a gente não vive com leveza. A gente se preocupa o tempo inteiro. Como é que seria viver uma vida sem preocupações? É isso que a gente precisaria. É isso que é a paz, eu acho. Não é tu ter tudo garantido, mas é tu não se preocupar. Independente do que aconteça, tu vai ficar bem. Porque essa é a natureza de Deus ou da vida. Isso é o amor que está em tudo. É isso que eu digo assim, quanto mais a gente se afastar do amor, mais colapso a gente vai ter. Quanto mais a gente se aproximar, mais mágica fica a vida. E o amor é uma coisa assim, é o maior poder que existe. E a nossa sociedade vê o amor como o quê? Como uma fragilidade. Os valores estão fora de moda. A gentileza é uma fraqueza. Então não tem como a nossa sociedade não estar do jeito que está. Porque realmente o nosso mundo hoje em dia está caótico. Falar de amor é coisa de conto de fada. Então, talvez resgatar isso seja uma evolução. E esse enfrentamento que a gente fala, né, da dor para sair da zona de conforto, se ela não for com amor... Porque não é tu vencer a dor, não é tu matar teu medo, mas é tu acolher ele. É tu acolher a parte da tua criança que está se sentindo sozinha e falar, tá tudo bem. Exatamente. Pegar no colo. Tu pode ter medo. É isso aí, é normal, não precisa ser perfeito o tempo inteiro. Né? Exatamente, porque assim, se tu tentar evitar o medo, tu tá evitando uma parte de ti. Tu tem que acolher tudo em ti. A gente busca uma perfeição, só que a verdadeira busca é pela completude, pela integridade em todos os aspectos. E não tem como tu não ter paz. Eu estou bem como sou e completamente tranquilo. Não tem paz maior que essa. Sim. Só que a gente nunca foi ensinado a buscar isso. Né? Talvez porque essa criança sempre ouviu muita crítica, muito não. Muito tu deveria, tu não deveria. E a gente vai se moldando muito, né, ao que gostariam que a gente fosse. E a gente começa a acreditar que aquilo que vem do outro é o certo. E se desconecta da gente mesmo, né? E deixa de olhar para dentro para construir o certo para mim, meus valores, as minhas crenças. Dessas crenças que a gente fala, que são norteadores da nossa vida, quantas na realidade são nossas? Eu acho que, gente, quase nada. Pouquíssimas, né? São crenças dos pais, dos professores, dos familiares, da mídia, né? Que vão nos impondo, das redes né? sociais. São verdades que não são minhas, porque as nossas crenças são nossas verdades. Então, essa é uma outra pergunta. O quanto das tuas verdades são realmente tuas? Será que não teria que revisitar essas caixinhas? Se questionar a respeito, né? A gente tem que ser mais questionador das coisas também, né? Então, assim, ok, estão me dizendo que o mundo é um lugar horrível, né? Que eu tenho que sofrer o tempo inteiro. Bom, né? Isso é o que me disseram. Mas eu vejo o mundo assim, ou será que eu vejo o mundo, sei lá, como um lugar de amor, um lugar onde eu posso ser leve, feliz? Onde, sim, eu vou passar pela dor também, mas a dor, ela nem sempre é sofrimento, né? Sentir dor nem sempre significa estar sofrendo. Ela pode ser uma aprendizagem. Exatamente, mas aí vai da visão que eu tenho dessas crenças. Então, se questionar seria extremamente necessário para que essa mudança, esse sair da zona de conforto acontecesse também. Porque vai exigir um movimento da saída da zona de conforto. Se eu fizer esse movimento com gentileza, com amor, comigo mesmo, né? Vamos lá, vamos dar um passinho. Vai dar tudo certo, né? E se cuidando, assim, né? Se cuidando. E nutrir muitas se vezes tratar aquilo bem. que aquela criança não teve, né? A minha criança sombra lá, tá em sofrimento, achando que eu sou, sei lá, a pior pessoa do mundo. Mas hoje, como adulta, eu posso nutrir ela de uma forma diferente, dizendo, não, você é capaz, você consegue, olha tudo que você já conquistou, olha tudo que você já passou, olha aqui suas qualidades. Eu posso nutrir aquelas crenças de uma forma diferente. Não é porque eu recebi elas, né, na minha infância, que eu alimentei elas ao longo da vida, que eu preciso morrer com elas. Sim. Eu posso mudá-las. Se eu Isso quiser. é importante de lembrar que ninguém é vítima do seu passado. E uma coisa também que a gente não pode deixar de lado e perceber é que a gente vive num sistema de alienação. A gente vive num sistema doente que se alimenta do sofrimento de cada ser humano que existe. Isso é uma questão espiritual. Isso é uma questão que não está nos nossos olhos, mas que se a gente for olhar com racionalidade, o sistema de saúde não é um sistema de prevenção de saúde, é um sistema de manutenção de doenças, um sistema alimentício, um sistema que te adoece, de entretenimento, um sistema de distração. E em tudo na nossa vida, nenhuma coisa ensina a gente a conhecer a si mesmo. Se o propósito da vida é conhecer a si mesmo e encontrar o divino que está em nós, por que ninguém nunca falou isso? A gente tem o quê? Conheça o caminho para Deus, conheça não sei o quê, tudo fora da gente. Sim. E isso não tem como a gente não se perder.
Não é à toa que o adolescente nos 18 anos ele está perdido. Porque nunca ensinaram ele a ser quem ele é. E isso é uma questão muito séria. Porque assim, tudo que é vivo na Terra é criado para brilhar. Todo mundo, cada um de nós traz uma luz única na vida que ninguém é igual. Não tem duas luzes que sejam iguais. Só que a gente precisa se conhecer. Por que ninguém nunca nos ensina isso? Então, existe um sistema exterior a gente que nos aliena. Então, se a gente ficar vulnerável aos deveria todos de fora, a gente não tem como se sentir bem em primeiro lugar. Essa honestidade que a gente tem consigo mesmo é ter uma conversa interna, entender que tu é dois. É tu se olhar no espelho e falar assim, oi, meu amigo, o que tu precisa de mim? O que tu quer? Porque nós somos dois. A gente é o pai e a criança. A gente cuida da gente mesmo. O adulto e a criança. É muito importante isso. Porque a gente começa a olhar os nossos pensamentos, quando a gente começa a entrar em contato com o silêncio, a gente vai ver essa bagunça mental de cima. Tu vai ver que tu não é isso. E a forma que tu lida com isso é a relação que a gente tem com a gente mesmo. Então, é trazer esse foco internamente pra dentro e olhar, observar a forma que a gente se trata. Muitas vezes. Olha que irônico, né? Geralmente, os maiores medos da nossa criança interior é o medo do abandono e rejeição. Quem é que mais se abandona e se rejeita? Nós mesmos. Constantemente, inclusive, né? Constantemente. Nem tu consegue superar isso, tu vai querer que os outros, né? E a hora que tu mesmo suprir isso, de tu não se abandonar, né? Esquecer que tu é a prioridade, colocar todo mundo na tua frente, né? É um abandono. Tu fazer coisas que tu acha incoerente em nome do outro, para agradar o outro, e se abandonar, é um abandono. Tu se rejeitar o jeito que tu é, rejeitar o teu corpo, rejeitar a tua família, rejeitar a tua história, rejeitar tudo à tua volta, é a maior rejeição e abandono que tu pode viver hoje. Então, olha só que hilário, né? A gente passa uma vida buscando por essa aprovação, esse amor do outro, e a gente não consegue se dar. Então, o que acontece? Quando eu não tenho esse amor dentro de mim, por mais que o outro me dê, me aprove, me valorize, me reconheça, eu não consigo perceber. Não consigo identificar. Como se eu não tivesse aquilo, eu não vejo. Nunca será o suficiente. Tu pode ter a pessoa do teu lado que passa o dia te elogiando. Vai ter um buraquinho ali da falta sempre. Tu não vai identificar. Isso vai durar só enquanto ela fala. Ela terminou de falar, volta o vazio. Porque esse vazio, esses medos dessa criança, hoje só tem uma pessoa que pode suprir. Que é tu mesmo. Agora adulto, com maior consciência, um adulto com argumentação, um adulto com força, um adulto que se defende, que se posiciona, né? A criança não tinha esses recursos, mas agora, enquanto adulto, tá. E eu acho que nós estamos, em muitos momentos, se infantilizando demais nas atitudes que a gente toma, e tem que parar tudo e trazer o adulto e se portar como adulto e se expressar como adulto e tomar responsabilidade sobre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz como um adulto, conversar entre casais como adultos, conversar entre pais e filhos como adultos, porque a nossa criança, pela dor dela, está sempre se envolvendo com isso e levando paulada. Inferiorizando ali, né? Porque conversa entre adulto e criança é assim, né? Ela vai perder, ela vai perder. Então, assim, só um pouquinho, eu tô com essa situação difícil, eu preciso, respira, traz o teu adulto, né? Incorpora o teu adulto e assume aquilo. Tu vai deixar tua criança vir na hora de brincar com o filho, na hora, né, de se divertir, bom, aí ela pode vir. Mas na hora que exige uma atitude, uma análise de um adulto, vamos lá, né? A parte racional precisa ser do adulto. Crescer, né? E também, assim, tu tem que criar também uma proteção ao redor disso. Não é uma coisa tensa, uma coisa que vai te ter atenção, mas é uma questão de amor próprio. Porque hoje em dia, que as pessoas, o que elas mais gostam é de criticar os outros. É de descarregar os problemas delas em cima de ti. Então, se não der esse limite e falar assim, vai a merda, e não me... Porque isso é uma prova de amor próprio. Por que o outro tá com problema? Por que tu vai deixar ele botar pra dentro de ti? Porque realmente, a pessoa vem descarregar, tu absorve tudo. Tu tá felizão, vem alguém, começa a reclamar pra ti, tu sai lá acabado. Então, se a gente não der esse limite, também é uma questão de amor próprio, né? Com certeza, o que é do outro, o que é meu é meu. Exatamente, porque é uma parte muito difícil do caminho tu aprender a dizer não também. Pra aprender porque a gente se condiciona ao amor, porque se o outro me aprova e eu sou útil pro outro, eu sou amado.
Só que não é por aí, que ali sempre vai ter o amor, por isso que todos os mestres falam assim, ó, tudo que você busca está em ti, está dentro de ti, tudo. Então, quando a gente buscar o reconhecimento, fazer pelo outro para ser reconhecido, também é um apego, também vai ser um sofrimento que não tem fim, tu vai querer sempre mais e mais e mais, e uma coisa que te prende também. É um amor condicionado. Condicionado. E um amor condicionado, tu vai ter tua felicidade condicionada, que o que é o amor na sua essência? É liberdade em proteção e uma aprovação para estar vivo. Só que a gente projeta isso no outro. Se eu for útil para ti, tu me aprova a tua vida, eu me sinto bem. Só que isso tem que vir da gente mesmo. Né? É como se tu terciarizasse, né? Pro outro. Tu botasse o teu poder na mão do outro. Daí tu vive a tua vida em função do outro para que ele te reconheça e tu se sinta minimamente alguém. E a vida é do outro. Tu nunca tá vivendo a tua vida. Tem mais é que ficar dentro do pote mesmo. Infelizmente, sim. É o que vai acontecer. Eu acho que a nossa fala, né, a gente já está chegando no final do programa e eu gostaria que cada um deixasse a sua mensagem. Mas eu diria assim, tudo isso que a gente falou é muito, muito bonito, é muito poético, né? Mas a gente precisa trazer a consciência da realidade. Para de fantasiar, para de viajar, olha para o que tu está vivendo e toma consciência do que tu está fazendo com a tua própria vida, né? Para de culpar o resto do mundo pela tua infelicidade, né? E acolhe mais a ti mesmo, te ama mais, que isso vai te dar liberdade para te sair dessa zona de conforto e seguir tua vida com a liberdade que tu merece, né? Mas precisa de uma atitude consciente, do sair dali, assumir a sua criança, não é porque tu teve dor que tu é vítima disso, mas tu pode sim olhar para essa dor como um grande aprendizado que te estruturou na pessoa que tu é hoje. E vamos virar homenzinho, né? Sim, e a zona de conforto, ela traz uma falsa ideia de que vai manter a tua vida segura, mas na verdade o que ela faz é manter a tua vida limitada, né? Então, pensar um pouquinho sobre. Isso aí, eu acho que só, então, para encerrar, é pensar que a gente é o que a gente é. Não adianta a gente tentar, né, ser diferente ou ser o que o outro quer que a gente seja. E essa busca constante que a gente faz externamente, a gente nunca vai encontrar realmente no externo. E a gente tem que transformar dentro de nós, no nosso lar, né? Porque lar, quando a gente pensa lar, ele é sinônimo de familiaridade, de aconchego, né? De ser reconhecido, de ser acolhido. E enquanto a gente buscar esse lar fora de nós, a gente vai continuar sofrendo, a gente vai continuar, né, com a nossa criança ali, sombra, o tempo inteiro, comandando as nossas escolhas. Então, uma das coisas que eu gostaria que as pessoas pensassem é que faça, né, esse lar dentro de você mesmo. Faça com que o seu adulto enxergue em você esse lugar de acolhimento, de segurança, porque não vai depender de ninguém. Tem que estar aqui dentro de nós, né? E aí, a partir disso, você vai olhar para a vida de uma forma diferente também. É verdade. Muito obrigado, gente. Programa muito interessante mesmo. Obrigado por participarem. E, pessoal, para quem não conseguiu acompanhar nosso programa completo, faz o seguinte, vai no Instagram, escreve Tria na Rede, nosso perfil é um perfil com o logo azul, e no link da biografia do nosso Instagram tem os links que vão pro nosso canal do Spotify e do YouTube. E daí lá vai ter esse programa e todos os outros. Vocês querem falar o Instagram de vocês? Vocês têm redes sociais para o pessoal achar vocês também? Podem ficar à vontade. Pode falar. O meu é Psico Jussiele Zotti. E o meu é Psilu, com H-R Guedes. Luana Guedes. Vai estar na descrição também os arrobas dela. Agradecemos a todos os que estiveram conosco até agora e esperamos ter deixado uma sementinha no seu coração para um despertar, né, para o próximo ano que chega. Verdade. Muito obrigada, meninas. Foi Obrigado. um prazer. Gostamos Obrigada. muito. Prazer foi meu. Ótimo dia. Um beijo. Até mais.